para ele, vai. Mas ele chamou você para você permanecer nele e perseverar nele. Então, se você fizer exatamente isso, você vai se sentir feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça, com todas as nossas. Por um lado, na nova natureza, nós temos algo ilimitado, porque habita o Pai, habita o Senhor Jesus e habita o Espírito Santo. E Deus é todo poderoso. Então, há algo impossível para Jesus fazer na vida de alguns de vocês aqui? Há alguma coisa que vocês estão enfrentando hoje que seja difícil, que seja impossível para Deus? Não. Tudo é possível a Deus e tudo é possível ao que crê. Você entende? Então a Bíblia diz: o que nos separará do amor de Deus em Cristo? Nada. Porque não tem ninguém mais poderoso que Deus. E se Deus é por nós, a gente às vezes, né? Quem será contra nós? Se entende? Então, para ficar bem claro para vocês, o maior inimigo de Deus, o diabo. O maior inimigo do homem, o próprio homem. Está bem? Vou explicar isso. Jeremias 17,5 diz assim: o dia do homem confia no homem, né? E faz na sua carne o seu braço forte. Ao dia do Lauro, não é o Lauro que confia no Lucas, no pastor Antônio, é o Lauro que confia em si mesmo. Por que eu não posso confiar em mim mesmo? Eu não posso confiar na velha natureza que habita em mim, porque essa velha natureza não tem nada com Deus. Amém? Então, nós temos que trazer ela subjugada, e quem tem o poder para subjugar ela é quem veio habitar na nova natureza, e que juntamente temos o Pai e o Filho, é o Espírito Santo. Você entende? E Deus tem uma balança muito perfeita nesse equilíbrio dessas duas naturezas. Tanto é verdade que Deus tem uma balança perfeita no equilíbrio dessa natureza, que quando Deus quer usar você, Deus permite que as coisas aconteçam, pela permissão de Deus. E aí você, daqui a pouquinho, você responde de uma maneira que não devia ter respondido. Aonde mais nós erramos? Aonde mais as pessoas veem a velha natureza em nós? Dentro da nossa casa. Quando vocês me viram ouvir falar aqui, é maravilhoso. Estou falando de Jesus, né? Estou falando de mim, né? Porque se eu falar de mim aqui, a minha esposa vai dizer assim: não, olha, ele fez isso, ele disse aquilo, ele falou aquilo. Porque a família é onde mais a gente dá lugar para isso aí. E a família está ali com nós, nos acompanhando. Entende? Nós escutamos tudo de bom com a família, mas a família sabe todas as nossas falhas. Amém? A gente até não conta para os outros, mas em casa todo mundo vai dizer: não, tu fez isso, tu fez aquilo, e fez mesmo. Então Deus permite essas coisas acontecerem para ver o equilíbrio. Amém? Porque você já viu, teve vezes que você buscou a Deus e aí você se voltou para o Senhor, né? Na nova natureza. Que maravilha! Agora sim, agora daqui para frente vai ser um sucesso. Daqui um pouquinho você está com a cara lá no chão. Porque as duas naturezas não são controladas por você. A velha você não controla, e a nova, quem manda é o Espírito Santo. Deu para entender? A velha você não controla. Amém? E a nova, quem manda é o Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe. O que temos que fazer? Se humilhar. E aí quando você se humilha, Deus lhe exalta. E aí quando Deus quer usar para você para falar com alguém, por exemplo, Deus vai colocar alguém no seu caminho e precisa que você testemunhe, porque todos aqui somos testemunhas. Vejam bem o que eu vou dizer para vocês. Tem pessoa que diz assim: isso aí é com o pastor, isso aí é com os obreiros. Eu pergunto: é só os obreiros que foram feitos geração eleita, nação santa, povo adquirido? Não. Toda a igreja foi constituída assim. Acontece que uma igreja, a parte eclesiástica, tem a sua organização.
E aí existem as autoridades constituídas por Deus. Mas todos precisamos testemunhar. Todos precisam. E Deus vai colocar pessoas na nossa frente para testemunhar. E aí Deus vai permitir as situações acontecerem, para que você possa testemunhar com eficácia. Porque senão você vai falar e nada vai acontecer. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, a situação não é para te desmoralizar. A situação não é para te envergonhar. É para que você busque a Deus. Para que você busque a presença do Senhor. E quando você buscar, você vai estar exatamente no ponto que Deus quer para você testemunhar para a pessoa que vai colocar na sua frente. E Deus vai colocar. Não adianta, porque todos somos testemunhas. Ele disse: descerá sobre vós, a virtude, o poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Entende? Então todos vão ser usados por Deus. Não tem aquela. Tem pessoas às vezes que brigam, porque no meio eclesiástico as pessoas têm oportunidade. Só que no meio eclesiástico não dá para fazer todo mundo ser pastor. Porque aí, se todo mundo for pastor, não vai ter igreja, não vai ter auditório, vai ficar todo mundo aqui em cima. Não entende? Então, a autoridade constituída, uma organização. E aí as pessoas ficam brigando porque elas querem um espaço na organização eclesiástica. Ah, porque não me chamam para nada, porque não me dão oportunidade para nada, porque só o fulano faz, porque só o fulano faz, com coisa que todos pudessem fazer. Gente, é impossível. Entende? Mas todos somos chamados para testemunhar de Jesus. Todos fomos chamados para fazer o que Jesus falou para nós como testemunhas. E aí você vai ver que na organização eclesiástica a gente se reúne aqui por um pouquinho de tempo. Eu vou estar com vocês hoje? Vou. É o dia inteiro? Não é. É agora, depois das 2h30, a não ser até que hora, e depois das 3 até as 8 acabou. E vocês, no dia a dia, a mesma coisa. Aonde mais vocês vão buscar Deus? Na organização eclesiástica ou na igreja como um organismo vivo? É na igreja como um organismo vivo. O pastor não está vendo você, os irmãos não estão vendo você, mas você vai se apresentar diante de Deus, você vai ter comunhão com Deus. E aonde é que tem comunhão com Deus? Maior tempo para ter comunhão com Deus? Na tua própria casa. Por isso que ele diz: fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai, que você secretamente, e ele vai te recompensar. Amém? Então, esse é o exercício, é a comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. A comunhão com Deus na vertical, ela sempre vai ser proporcional à tua comunhão com os irmãos na horizontal. Comunhão com Deus na vertical, sempre a comunhão com os teus irmãos na horizontal. Porque se tu não tem capacidade de amar alguém que tu vê, como tu pode amar aquele que tu não enxerga? Me entende? Então não pode ter divisão no nosso meio. Ah, pastor, mas quando a carne se manifesta, tem divisão. Sim, mas você não aceita. Se acontecer, você não aceita, você não concorda. Sabe? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. É normal ter alguns grupinhos de amizade dentro da igreja? É normal, as pessoas. Jesus pegava Pedro, Tiago, João e pegava a parte, e por isso ele não queria os outros bem. Agora, se você se isolar com esses grupinhos dentro da igreja, e você tratar só esses grupinhos, só esses que são seus amigos bem, e não tratar os outros, aí você está errado. Eu cheguei aqui, eu só não dei a mão porque só alguém chegou depois, né? Meu pastor, né? Porque todos que eu cheguei aqui, eu vim aqui cumprimentar, eu faço isso sempre. Porque nós somos uma família. E uma família, você não pode tratar uns de um jeito e outros de outro. Eu tenho 2 filhas, com 2 anos e 2 meses de diferença uma da outra. Nós nunca tratamos elas diferentes. Só que eu dizia que o jeito da primogênita é da primogênita, e o jeito da caçula é da caçula. Então, você entende? Então, aqui como família, nós temos que tratar iguais. Porque se você não conseguir fazer isso aqui, você já barrou a sua comunhão com Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou.
é para amar. Todos os preceitos de Moisés, do Antigo Testamento, todos aqueles 600 e poucos preceitos, foram resumidos em 2 mandamentos para nós e 2 ordenanças para a igreja: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E as 2 ordenanças, uma é para você ingressar e a outra é para permanecer. Batido nas águas é o ingresso no reino, e a Santa Ceia é a permanência. Que dificuldade nós temos? Por isso que a Bíblia diz que nos separará do amor de Deus em Cristo. 2 mandamentos e 2 ordenanças, e nós conseguimos deixar que nos separe? Não podemos. Porque disso vai depender o nosso testemunho lá fora. Porque se você não ama os que você convive, muito menos você pode falar de amor para o estranho, para aquela pessoa que ainda não serve a Deus. Você está desqualificado, porque você não consegue amar os que estão na sua volta. Como é que você vai falar para os outros que você não conhece? Então Martinho Lutero, quando ele se referiu ao Salmo 133, na época da Reforma, de 1500 e pouco, ele disse assim: com suave, o como é suave viverem unidos os irmãos. E ele deu uma interpretação assim: que os irmãos morem pertinho um dos outros. Só que não era geograficamente, porque é impossível. Aqui cada um mora de um lado da cidade. Ele não estava falando geograficamente, ele estava falando espiritualmente. Morar pertinho significa eu não deixar uma distância entre eu e os meus irmãos. E isso só é possível através da oração. Por isso a Bíblia diz assim: orai um pelos outros. Porque se você ora pelos que estão convivendo com você, e você se relaciona com eles, você não deixa, porque às vezes as pessoas, elas estão sentadinhas uma do lado da outra, mas estão quilômetros de distância. O sentimento no amor estão a quilômetros de distância. E aí eu pergunto: Deus não está vendo? O Senhor Jesus não está vendo o que está acontecendo? Se Ele caminha no nosso meio aqui, está em nós e caminha em nosso meio, o Espírito Santo não está vendo. Olha, nós podemos enganar qualquer pessoa que nós queremos, mas nós não enganamos a Deus. E aí, como é que vamos ficar agora na hora de falar dele, de testemunhar dele? Então, ele vai ter que nos colocar no plumo primeiro, para depois nos usar. E aí você diz assim: mas por que o fulano é usado? Porque o fulano está se colocando. Deus não faz acepção, se coloque e você vai ser usado também. Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quer uma vida feliz? Quer uma vida abençoada? Se renda a Cristo Jesus. Se renda à cruz. Quer a glória de Deus? A glória de Deus custou um preço caro. A Bíblia diz que o homem entrou no pecado e pelo pecado a morte. E o homem foi destituído da glória de Deus. E só fomos constituídos à glória de Deus novamente, conforme a oração sacerdotal, por causa da cruz e do sangue dele. Então, você quer a glória de Deus na sua vida? Você quer desfrutar gloriosamente das coisas de Deus? Então tem que ter cruz. Tem que ter a cruz. A glória é a cruz, é aceitar, é a renunciar. Renunciar à impiedade é renunciar à velha natureza. Renunciar o pecado, e aí quer enumerar o pecado: adultério, fornicação, pecado sexual de jovens antes do casamento, adultério, prostituição, o que você quiser, está tudo relacionado à velha natureza pecaminosa herdada de Adão. E aí a Bíblia diz: Satanás veio para matar, roubar e destruir. E essa natureza é vítima na mão dele. Está bem? Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E ninguém pode impedir Jesus de nos dar vida e vida com abundância, a não ser nós mesmos. Então você tem uma porta aberta que quem tem pouca força, que é o diabo e seus demônios, não pode fechar, porque ele tem pouca força, mas Deus tem todo o poder. Aleluia. Você compreende? Então que Deus lhe abençoe. Vou finalizar
contando para vocês a respeito da Gilda. Ela está presente aí, né? Que até mesmo para você casar, o que eu vou falar aqui não é a regra. A regra é você gostar da pessoa. Entende? O que eu vou falar não é regra. Isso que eu vou falar é uma exceção. Mas eu estou dizendo para vocês que quando alguém pede para Deus, Deus abençoa. Deus fala. Todo jovem, né, vai crescendo na adolescência, ele vai vizinho, depois pensa na família, quer dizer, o lar, o filho, seja homem ou mulher. O que acontece? Nós devemos nos humilhar e pedir as coisas para Deus em tudo. Tá bem? Em tudo nós nos humilhar debaixo da potente nome de Deus. Até se você quer namorar, você quer casar, se humilhe. Quando você se humilha debaixo da potente nome de Deus, você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Tá bem? Então, terceira semana que eu estava na igreja, eu vi os outros namorar, e eu pensei comigo assim, eu quero namorar, né? E esse foi o segundo dia que eu estava na igreja. Tá? No primeiro dia eles falam comigo, tudo aquilo, mas não foi suficiente. Aí no outro dia, eu estava pensando assim, eu mandei culto, agora não tem culto lá em tal lugar. Nossa, agora é só culto para cá. Todo dia tem culto agora. Hoje eu cultuo mais em casa do que na igreja. Eu digo pouco, né? A gente tem estudo e não é toda hora. Aí eu pensei, culto toda hora agora. Aí eu pensei comigo assim, aí os irmãos disseram assim, ó, amanhã nós temos culto também lá na nossa sede principal, assim, eu pensei comigo assim. Não, amanhã nesse horário eu estava casando. E eu pensei comigo, para mim, eu estou bailando. E aí quando eu pensei isso comigo, começou a falar em língua lá na outra ponta assim. E eu disse, só falta Jesus, agora me chamar a atenção para todo mundo. Dizer o que eu estou pensando. Ele não fez passar vergonha, né? Mas o irmão saiu de lá falando em língua, marchando, falando na minha frente, com o dedo na minha cara. Não pensa que tu vai fugir de mim. Te escolhi para ser um servo meu, e aonde tu andar, eu vou andar com espaço. Amém? Eu vou na sede principal, mas quem fui? E assim que eu estou falando. Aí na terceira semana que eu estava na igreja, na segunda semana eu ainda tinha pensado ainda nisso aí. Aí eu fui no hospital, esse amigo meu foi com a namorada dele, foi mais um casal. Não quiseram me levar, eles disseram que me evangelizar e tinha que ser 2 minutos. Aí depois, onde é que é a procissão? Aí eles disseram, lá na Santa Casa, né? A Santa Casa ficava naquela praça lá, onde tem o seu caminho e tudo lá. Aí eu pensei comigo assim, que hora é a evangelização que vocês falam? É às 3 horas. O que eu fiz? Antes da fila eu estava lá atrás das árvores, esperando ele chegar. Só cuidando a entrada do hospital. Daqui a pouquinho, 3 horas eles chegaram e entraram. Eu disse, agora eu vou lá, vou levar. Agora eu peguei esse monte de evangelizar. Aí levei um folhetos no meio da minha Bíblia, levei papel, caneta. Quando eles entraram, eu fui atrás, de longe atrás. Entraram no quarto, eu fiquei na porta. E eles começaram a dizer assim, olha, a gente está aqui em nome de Jesus, na Assembleia de Deus, a trabalhando toda. E a gente vem aqui orar, porque Deus mandou nós orar pelos outros, as pessoas sejam saradas, você aceita a glória pelo Senhor, o Senhor tem. Eu aceito a coisa toda, né? Não tem o seu nome aqui para que a gente possa pedir oração na igreja pelo Senhor, o Senhor aceita? Sim. É que eu olhar para a porta, estava Laura na porta. O que você está fazendo aí, Laura? Não quiser me trazer, eu queria. Aí eles disseram assim, você está sozinho aí? Eu disse, não, estou com Jesus. Estava com Jesus mesmo. Eu disse, não, estou com Jesus. Aí eles disseram assim, o que vai fazer? Eu disse, isso aí é evangelizar? Eles disseram assim, então vou para outro quarto. Aí fui para outro quarto. Cheguei lá e disse, nossa, Assembleia de Deus. Papai tá, né? Toda a Assembleia de Deus, né? Jesus mandou nós orar um pelos outros. Jesus mandou nós orar um pelos outros. O que o senhor tem?
Ah, eu estou assim, assim, assim. O senhor aceita que eu olhe para o senhor? Ele disse, aceito. Aí eu começava a orar pela pessoa, começava a chorar, o outro que estava na outra cama já estava esperando, chorando também. Aí eu comecei assim, ó, Jesus faz esse negócio. Só Jesus faz isso, né? Aí eu já ia para outra cama, orar pelo outro, depois orar pelo outro, e Jesus fazendo a obra ali. Obra maravilhosa, Deus fazendo, na frente dos meus olhos. E eu não sabia, mas os outros faziam, eu fazia igual os outros, não era errado, né? E assim eu comecei a gostar de me envolver com as coisas de Deus. Porque você tem que procurar se envolver. Você entende? Você tem que procurar se envolver. Não fique esperando que os outros mandem você se envolver. Se envolva com as coisas do Senhor. Aí quando chegou na terceira semana, estava o pastor Silvio Xavier de Lima pregando a palavra, e estava o coral misto, né? Coral misto, pessoas casadas, solteiras, irmãos, irmãs, cantando em cima do púlpito, e o pastor Silvio pregando. E no sábado, isso foi no domingo que ele estava pregando. E no sábado eu dobrei meu joelho e disse para Jesus assim, porque aí eu comecei a evangelizar e comecei a gostar de evangelizar. E eu disse para Jesus assim, Senhor, eu não quero namorar ninguém na igreja, eu fiz isso no mundo e isso não me adiantou de nada. Tanto que eu pedi para o Senhor uma razão para eu viver, para eu não estar vegetando. Então, o dia que o Senhor me deu uma namorada na igreja, o Senhor conhece meu coração. O Senhor me dá aquela que vai ser minha futura esposa, me mostra aquela que vai ser minha futura esposa, porque eu vou namorar, vou levar para casar com ela. O Senhor escolhe para mim, eu aceito o que o Senhor escolhe para mim. O que o Senhor escolher, eu poderia errar. Agora, se o Senhor escolher, não, o Senhor vai conhecer o coração dela, vai conhecer o meu coração também. Então está tranquilo. Dobrei meu joelho, isso foi sábado em casa. Quando foi domingo, o pastor Silvio pregando, na metade da mensagem, eu estou ouvindo a palavra concentrada, e estava a Gil, essa não estava de Baianinha, estava lá atrás no coral. E aquelas mãos quentinhas, macias, chegaram e me pegaram pelas orelhas, assim, pela cabeça, assim, e fizeram assim para mim, assim, lá na Gil. E eu creio de novo, né? Eu pensei, será que isso é para o diabo? É coisa de Deus. Porque você tem uma mulher lá não é casada, claro, longe, né? Se você tem uma mulher não é casada, aí aquelas mãos saíram, e aí eu fiquei pensando assim, será que isso é coisa de Deus ou do diabo? Daqui a pouquinho aquelas mãos veio macias e quentinhas de novo, me pegam pelas orelhas e a cabeça e mostra lá de novo. Aí eu já não disse que era coisa do diabo. Aí saiu pelas mãos, de novo saiu e eu fiquei olhando e pensando assim, o que será que é isso? Aí veio aquelas mãos terceira vez, e eu disse, Senhor, é o Senhor que está fazendo isso? E ele disse assim, sou eu. Eu conheço a você. Aí ele disse para mim assim, sou eu. E ele disse para mim assim, tu está vendo ela? E eu digo assim, estou. Tu gostou dela? Sim, sim. Essa é a tua futura esposa que tu me pediu ontem à noite. E eu disse, amém, Senhor. O Senhor é o meu primeiro convidado para o casamento. Quero que o Senhor esteja presente. E ele estava. Eu sabia que ele estava lá. Eu vou lhe honrar. E eu quero que o Senhor esteja presente. Aí eu saí na rua e disse para minha amiga que namorava o Henrique, eu morava de frente à casa dela. Passou a Gil assim, você conhece essa menina? E ela disse, conhece. Qual é o nome dela? E ela disse, a Gil. E eu disse, tem namorada? E ela disse, não. E nem quer. Eu disse, que bom. E ela disse, por que ela? E eu disse, quer saber? Ela disse, quero. Essa é a minha futura esposa. E ela disse, quem te disse isso? Eu disse, o Senhor Jesus lá dentro do culto. Eu achava que Jesus falava com todo mundo. E ela disse para mim assim, mas eu estou na igreja há tanto tempo, Deus não fala comigo, eu não vou falar comigo. Aí eu assim, tu não está acreditando que Jesus falou comigo lá dentro do culto? E ela disse, eu não. O que ele te disse? Também não vou dizer o que ele disse. Porque você é crente, você
podia me ensinar. Você talvez esteja ensinando. Ou assim, ensinar. Hoje ele é casado com o André. Nem casou com ele. E eu te falo assim, se eu não me aproximar dessa menina, não namorar, não noivar e não casar, Jesus não falou comigo. Se todas essas coisas acontecerem, tu vai saber que Jesus falou comigo ali. E ela disse assim, e o que ele disse? Tu és a segunda pessoa convidada para um casamento. Na festa do casamento eu te conto o que Jesus disse para mim. Até lá, você não vai saber, porque você não creu. E não contei só na festa do casamento. Ela estava na festa do casamento, e na festa do casamento eu chamei ela e contei para ela. Quer saber agora? Agora eu estou falando com Jesus. Mas sabe quanto tempo passou para ela ouvir que Deus chamava comigo? 1 ano e 8 meses. Desde que eu conheci a Gilda, me aproximei, morei, casei, 1 ano e 8 meses. Ela ficou sem saber, porque não acreditava nas coisas. Então que Deus nos abençoe nesse quadro. Em tudo isso, Deus nos guarda. O que eu estou contando para vocês é para vocês saberem que Deus nos guarda. Isso aí é uma exceção. Não dizer, todo mundo tem que ser assim. Nem não. Geralmente as pessoas gostam de alguém, né? Ora, a Deus, aí terminam gostando de alguém. Mas se você quer saber se Jesus fala sobre esses assuntos também, fala. Mas eu posso também, pedir para Jesus? Pode. Amém? Eu pedi, ele deu, porque não pode dar para você. Amém? Mas você vai ter que pedir para ele. E vai ter que esperar ele. E depois vai ter que correr atrás. Amanhã a vida já estava, tinha que correr atrás. Está bem, amados? Vocês compreenderam? Então, hoje pela manhã, estamos aconselhando e também trazendo conhecimento de Deus para vocês, para que vocês possam ser vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Se vocês vão conhecer que Deus foi fazendo na minha vida, porque quando a gente fala do que Jesus fez, isso é maravilhoso. Só tem a agregar em nossas vidas, tá?